Eu sou o Vinícius Ruiz e esse é o Cozinhando com o Seu Psiquiatra. E o que a gente vai fazer hoje, Larissa? Hambúrguer com queijo brie e shiitake. Acertou! Eu sou o Vinícius Ruiz, eu sou médico psiquiatra, eu sou formado na Unesp de Botucatu e também fiz minha residência em Botucatu. Depois de sair da residência, eu trabalhei muito tempo em internação psiquiátrica, trabalhei em pronto-socorro, também trabalhei no SUS, né, no CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, e recentemente a gente montou nossa clínica e hoje eu trabalho aqui em Bauru, na clínica Vitalité, que é uma clínica de saúde integrada, onde a gente atende crianças, adolescentes, adultos principalmente. E além do atendimento psiquiátrico, a gente tem endocrinologista, neurologista, psicólogo, nutricionista, educador físico, então cardiologista. Então é um atendimento realmente integrado e voltado ao paciente como um todo. E a partir disso, né, eu e minha esposa, a gente decidiu fazer esse quadro pensando não só, né, em trazer a saúde mental mais próximo das pessoas, mas a gente fazer uma aproximação mesmo de pessoa a pessoa, né? Da gente conseguir conversar com vocês e trazer assuntos que envolvem saúde mental, mas também envolvem propósito. A gente pode falar de empatia, pode falar de motivação e sair um pouquinho então daqueles assuntos muito batidos, né? Que é, o que aparece muito no meu consultório. E de onde veio a ideia desse projeto? Esse projeto ele sai de algo que a gente gosta muito de fazer aqui em casa. Eu e a Larissa, a gente cozinha quase toda semana e a gente vai cozinhando, vai conversando, vai trazendo assuntos e temas que a gente gosta de conversar. Eu gosto muito de falar de saúde mental, de falar dessas questões então que a gente conversou. E a partir disso a gente falou, imagina se a gente gravasse uma história dessa? Então a gente pensou assim, vamos tentar começar a gravar isso que a gente conversa para a gente trazer para as pessoas, para trazer essa aproximação então. Então disso surgiu o Cozinhando com o Seu Psiquiatra. Espero muito que vocês gostem, né? Isso é um projeto de vida mesmo nosso. Desde que eu me formei, eu entendo que a saúde mental, ela passa por muito preconceito. Então é difícil a gente buscar um psiquiatra. Quando a gente pensa no psiquiatra, eu ainda escuto hoje no consultório, e parece que é pouco, mas ainda é muito. Escuto, é médico de louco, vou chegar lá, ele vai passar remédio, eu vou ficar dependente das medicações, né? Então, falar sobre a saúde mental é algo que eu gosto muito. Eu falo em faculdade, eu falo também, às vezes, em congresso, falo em simpósios, falo para a população no geral, porque eu acho que falar de saúde mental é muito importante. Tem crescido muito o adoecimento em saúde mental e hoje é importante então a gente conversar sobre isso. E hoje, aproveitando então, né, que é nosso primeiro episódio oficialmente, a gente vai fazer uma receita tradicional aqui em casa, que é um hambúrguer com queijo brie e shiitake. Então a gente vai fazer o hambúrguer, colocar queijo brie em cima, dar uma maçaricada nele e um shiitake com molho tarê. Vamos lá? Então agora a gente vai fazer nosso hambúrguer, tirando um pouquinho do ar que tem dentro dele. Sempre importante bater na mão, porque daí a gente vai trazendo homogeneidade e fazendo com que ele não quebre quando a gente colocá-lo na nossa churrasqueira. Só pra gente colocar na forma do pão. E agora a gente vai só temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino para dar um gostinho e depois já vamos para a churrasqueira. Bora colocar no fogo. Aí a gente vai deixar mais ou menos uns 5 minutinhos de cada lado, colocar nosso pão para dar uma selada também e depois a gente vai fazendo nossos outros ingredientes. E hoje, como primeiro tema, né, eu resolvi falar um pouquinho então da avaliação psiquiátrica. Quando a gente pensa na avaliação psiquiátrica, a gente fala muito de uma avaliação psiquiátrica empática. E por que então é importante a gente falar de empatia na saúde mental? A saúde mental
Quando a gente pensa num adoecimento, por exemplo, uma depressão ela tem 9 sintomas principais. Porém, para a gente fechar critério de depressão, a gente precisa ter 5 sintomas. E muitas vezes, um sintoma que é o meu sintoma pode não ser o seu sintoma. É muito comum as pessoas entenderem então que elas não estão deprimidas, por quê? Porque como aquela pessoa está deprimida e ela é triste, está isolada, não consegue dormir, e eu tô sem prazer, tô desanimado, sem vontade de acordar, eu não posso ser deprimido, né? E é legal a gente olhar então para essa diferença. Quando a gente pensa na depressão, ela tem muitas probabilidades. E isso serve para tudo na psiquiatria. O meu adoecimento pode ser diferente do seu adoecimento. Se eu vou falar com um familiar, um parente próximo, e fala assim, acho que eu tô deprimido. Muitas vezes ele tenta falar o que é bom para ele. Então, se eu faço atividade física eu melhoro, se eu vou na igreja eu melhoro. Lógico, atividade física, religião, todas essas questões ajudam no tratamento. Porém, para você pode não ser o ideal. Então, quando a gente pensa numa avaliação empática, a gente tenta se colocar no lugar do paciente e, a partir disso, determinar o que é melhor para cada pessoa. Quando a gente pensa, então, vamos fazer uma avaliação empática de uma pessoa, o psiquiatra ele tenta se colocar dentro da vivência da pessoa, do que ela sente, da família dela, para então chegar numa conclusão do que é melhor para cada pessoa. É muito importante a gente entender que a avaliação empática necessita de se colocar no lugar do outro, né? E não tentar entender de como aquilo significa para mim. Agora a gente vai fazer nosso shiitake. Eu lembro de uma vez que eu estava num pronto-socorro e chegou um paciente e a mãe dele, né, estava querendo uma internação, era uma internação social, mas não precisava tanto daquela internação. E eu fui discutir com a minha chefe, né, e falei para ela, olha, o paciente está tranquilo, ele está bem, eu acho que agora ele não precisa internar. Minha chefe falou, não, tudo bem, não vamos interná-lo então. A partir disso, eu conversei com o familiar, conversei com o paciente e a mãe ficou muito irritada por a gente não internar. E eu falei para ela, olha, nesse momento não tem um critério de internação, mas depois a gente pode pensar. A mãe começou a brigar muito, ficou muito irritada e o paciente também, ele deitou no chão e começou a chorar com a mão no ouvido. Eu falei, minha senhora, olha o que a senhora está fazendo com ele. Acho que ele está piorando, vamos tentar por outras vias? E a gente não internou esse paciente então. Depois eu fui passar o caso para minha chefe, ela falou para mim, você reparou que nesse momento você não olhou para o paciente? Que você fez o que tinha que fazer, porém você não olhou para ele e nossa conduta mudou? E aquilo foi como se fosse um tapa na cara para mim. E desde então, eu sigo muito isso na psiquiatria. Eu preciso olhar para o paciente. Às vezes a pessoa ela não precisa de medicação, ela não precisa de psicologia, ela não precisa de atividade física, ela não precisa ir para a igreja, ela precisa ser ouvida. Quando a gente ouve, a gente consegue então nortear muito melhor aquela pessoa, ela consegue organizar o pensamento dela. E a partir desse dia eu sigo isso na psiquiatria, a gente precisa ouvir o paciente. Quando a gente sai da faculdade de medicina, a gente aprende a resolver a queixa. Então, se a pessoa chega, a gente resolve aquela queixa. E com a psiquiatria eu aprendi a ver o que realmente a pessoa precisa. Então, quando a gente vai no psiquiatra, nem sempre o primeiro passo é a gente dar um medicamento. Às vezes a gente só precisa ouvir aquele paciente. Agora a gente colocou o tarê junto com o shiitake e já colocou o pão na churrasqueira selado na manteiga. Vamos deixar o hambúrguer descansando um pouquinho. E aí vem uma dúvida que é muito frequente, né? O que é ter empatia? O que significa essa palavra empatia?
Eu sou empático, não sou empático? Eu comparo muito duas palavras, empatia e compaixão. Qual que é a diferença de eu ter empatia e compaixão? Imagina que você vai numa padaria, aí você chega a pagar a sua conta, mas antes de você tem um senhor na fila. E ele fala assim, eu quero 3 salgados, um para mim, um para minha esposa e para o meu filho. A atendente fala para ele assim, ok, a conta deu R$15. Ele, R$15? Então tira um salgado, tira o meu salgado. Pode deixar só esses 2. Você sente aquela dor e fala assim, não, pelo amor de Deus. Toma aqui R$5, compra esse salgado para você também, né? Isso é compaixão. Então, a gente resolveu a situação para aquela pessoa. Quando a gente fala de empatia, imagine então uma segunda situação. A partir desse momento, você senta na mesa e começa a pensar, nossa, como será que é a vida daquela pessoa, né? Como será que é a casa dela? Como será que ela lida com os filhos? Será que ela tem mais filhos? E aquilo te traz uma dor muito grande. Isso é ter empatia. Você se colocou no lugar dela e sentiu aquele sentimento como se fosse seu. Então, a grande diferença de empatia e compaixão é que na compaixão você age a partir do que você sentiu. E na empatia você tenta agir a partir do que o outro está sentindo. E quando a gente pensa, então, numa avaliação psiquiátrica, a importância da gente ser empático é justamente essa. Porque se a gente começa a agir com compaixão, muitas vezes a gente começa a dar dica para o paciente, a dar conselho para ele, porque a gente pensa assim, o que será que é melhor para mim? O que eu faria nessa situação? Imagina que chega uma mulher no meu consultório e fala assim, olha, estou num relacionamento tóxico, meu marido é ruim e eu não sei o que fazer. E eu falo, você deveria se separar. E na semana seguinte ela se separa. Porém aí ela começa a ter problema financeiro. Aí ela vai virar pra mim e falar assim, ué, você não mandou me separar? Parece que eu tô pior hoje. Então justamente por isso é importante a gente diferenciar a empatia de compaixão. Quando a gente é empático, a gente pensa na vida do paciente. Muitas vezes a gente tenta resolver o problema e ajudá-lo a resolver o problema dentro da própria situação. Vamos pensar então, vamos refletir então nesse seu momento de vida e criar estratégias para lidar com essas questões. Agora então a gente vai cortar nosso queijo brie. Ter empatia e ter compaixão é a grande diferença entre você conversar com um amigo, com um colega ou conversar com um psiquiatra, com um psicólogo. A abordagem com um psiquiatra, com um psicólogo é sem julgamentos. A gente está sempre pronto para ouvir, para tentar entender, para te ajudar a organizar. E esse foi mais um Cozinhando com seu Psiquiatra. Vamos provar?